Boa noite, é chegado o momento de iniciarmos os comentários do livro Dias Felizes, do Projeto Espiritizar, da série Mediúnica. Hoje nós iremos abordar o capítulo Caminhos Elegidos. E, como sempre, primeiramente vamos fazer aqui um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraído do livro Cartas Universais, o Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. A passagem da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Separamos um parágrafo. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista. Então vamos analisar um pouco essa passagem da mensagem de Emmanuel, extraindo dela algumas observações para aprofundar o conteúdo. Um intercâmbio cada vez mais intensivo. Emmanuel se refere à presença da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos que estão cada vez mais intensivos entre os chamados vivos, entre aspas, e mortos, entre aspas, aqui vale um comentário, é porque, na verdade, Emmanuel, de uma forma sutil, nos chama a considerar que vivos não significa exatamente estar ou não estar encarnado. Morto também não significa estar ou não estar encarnado. Na verdade, todos nós, em termos espirituais de consciência, estamos vivos, não tem limitações as questões puramente de ordem vibratória. Mas a questão é que há muitos vivos, entre aspas, espíritos encarnados, que por ter uma consciência sedimentada na ignorância sobre a sua verdadeira natureza, escravo de instintos, de vícios e tendências desequilibrantes, na verdade está espiritualmente morto. Por outro lado, há espíritos desencarnados, conscientes e atuantes, que, em termos humanos, propriamente dito, estão muito vivos, por estar lidando com a consciência desperta, acordada aos valores essenciais da vida. Então, Emmanuel, ainda mais adiante diz, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. É o que nós mais temos visto. A mediunidade presente em padres, pastores, em seguidores nos mais variados segmentos do cristianismo, mesmo que não entendam, muitas vezes, esses fenômenos e o que se passa com eles, mas não é pela falta de entendimento que o fenômeno deixa de existir. Então, há de uma forma muito ampla, e isso não é nenhuma exclusividade do espiritismo, da escola espiritista, como Emmanuel coloca. É, na verdade, a espiritualidade procurando por todos os meios
e modos, chamar a atenção do homem para a realidade da verdadeira vida. Então vamos para o nosso estudo dessa noite, que enfoca no livro Dias Felizes, o capítulo Caminhos Elegidos. Esse capítulo ele gira em torno da assertiva do mestre ao efetivar determinadas curas, em dizer: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, o Espírito Honório, em cima dessa passagem bíblica, vai nos trazer esse conteúdo que iremos analisar a partir de agora. A nobre frase do Mestre Jesus é um convite a incansáveis reflexões em torno do comportamento humano, que por muitas vezes guarda as viciações da ambiguidade, de interesses, em triste expressão de dubiedade moral. Analisemos essa primeira parte. A nobre frase do Mestre Jesus é essa parte que me referi de vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. É um convite a incansáveis reflexões em torno do comportamento humano. Porque na expressão do Mestre, a chamada de consciência para o fato de que a doença, a dificuldade, a problemática tem a ver com o comportamento da criatura. Então, ao dizer, após efetivar determinada cura, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior, Jesus está remetendo a reflexão daquele que foi ajudado, como é que ele tem sido, o que é que caracteriza o seu comportamento, a sua vida, que deu campo para o surgimento daquele problema. E mais adiante, Honório coloca, por muitas vezes, guarda as viciações da ambiguidade. Ambiguidade é da dúvida, da incerteza, de interesses, em triste expressão de dubiedade moral, em triste expressão de vacilação, de insegurança moral. Essa é a questão. A pessoa ia em busca de uma cura, Jesus efetivava a cura, mas devolvia o material para o autoconhecimento, para a reflexão daquele que foi ajudado, para que ele não pecasse mais, ele não andasse mais afrontando as leis divinas. Mas a questão toda é que, para a grande maioria das criaturas humanas, desconhecedoras de sua verdadeira natureza e das leis de Deus, sem ter o esclarecimento devido sobre a reencarnação, como temos na revelação espírita, mergulha no mar de conflitos, de dúvidas, de inseguranças, entre o que a vida atual lhe pede e é correto ela fazer, e o passado de vícios e de desequilíbrios que causa, repetidas vezes, insegurança no seu comportamento. A análise continua. Para aqueles que se permitem clarificar os escaninhos da alma com as luzes do amor expressivo, a eleição dos novos procedimentos morais é medida grave e serena para consigo mesmo. De fato, desde que surjam aberturas pelas claridades do amor,
emerge de dentro da pessoa a busca de novos procedimentos morais. E que é, como Emmanuel aqui coloca, uma medida grave e serena para consigo mesmo. Isso não se dava apenas na época do Cristo. Nos dias atuais, continua acontecendo. Não poucas vezes, pessoas que se beneficiam da ajuda dos espíritos benfeitores numa instituição espírita, fecham sua consciência a despertar para conteúdos iluminativos que são trazidos pelas mensagens dos espíritos e que se dirigem para a melhoria do seu comportamento, para que ela se torne uma pessoa mais caritativa, mais generosa, para que a partir daquela ajuda que os benfeitores espirituais lhe concederam, ela invista no seu melhoramento moral. Muitos se fecham a isso. E a consequência que mais adiante vem a acontecer é aquela advertência de Jesus. É surgir outra situação, até mesmo pior, às vezes em termos de processos obsessivos ou de determinadas doenças, para, de alguma forma, abalar, chacoalhar a pessoa, a fim de que ela se permita despertar para interesses mais nobres na sua vida. A força de vontade é fundamental para a estruturação lúcida da proposta de mudança moral. Mas a ausência de disciplina em planejar o modo de como realizar essa mudança impedirá no discípulo sincero a conquista almejada. Vamos analisar aqui um pouco mais. O primeiro ponto é a necessidade imprescindível da força de vontade para o trabalho de melhoria pessoal. Isso para qualquer um de nós. E a razão é, sobretudo, o nosso passado de erros e de sombras, que para ser superado através de uma atitude, de um comportamento novo, vai ter como pré-requisito vontade firme de mudar, de melhorar-se. E isso só vai se dar, como Honório aqui coloca, com a presença da disciplina, em planejar como vai realizar esse trabalho de burilamento íntimo, de melhora pessoal. E se não houver esse esforço disciplinado, o discípulo não conseguirá. O beneficiado pelas interferências dos bons espíritos não logrará êxito nesse trabalho, se não conjugar a força de vontade, a disciplina em construir as mudanças interiores, alicerçados agora numa nova maneira de perceber a vida e os objetivos da nossa presença aqui na Terra. As fragilidades da alma são resultados de métodos baseados nas escolhas egóicas que o espírito fez ao longo de incontáveis séculos, levando a acreditar que na forma de ação e os métodos adotados estaria no melhor caminho para a felicidade. A causa está no nosso passado culposo, como houvéramos dito antes, e que, como Honório agora aqui acrescenta, a maioria das vezes, foi ocasionado pela criatura humana em tentar encontrar um caminho mais curto
para ser feliz do que aquele proposto pelas leis divinas. É evidente que essas atitudes reiteradas ao longo de diversas encarnações tornaram-se condicionamento, vícios e hábitos aos quais agora é preciso muita força de vontade para retificar, estabelecer novos hábitos e comportamentos, agora em harmonia com os propósitos das leis de Deus. O conhecimento e a compreensão do fundamento das leis é o ponto que oportuniza ao espírito imortal eleger o seu caminho existencial. O espírito conseguirá andar passo a passo, sem os procedimentos da rebeldia ou do afastamento do propósito existencial. Então, é imprescindível para o sucesso desse nosso trabalho de reconstrução interior a compreensão e entendimento de como funcionam as leis de Deus. É claro que na doutrina espírita, nas obras que nos mostram a realidade do mundo espiritual, como a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, como os livros de Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros, nos habilita a entender em detalhes o funcionamento das leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. E isso oportuniza ao espírito imortal eleger o seu caminho, a fazer escolhas com segurança, a não ter mais dubiedade, a superar o seu passado de conflitos, agora por novos raciocínios e entendimentos a respeito do melhor caminho para conseguir a felicidade e a paz que tanto almeja. E no final, Honório diz: o espírito conseguirá andar passo a passo, sem os procedimentos da rebeldia ou do afastamento do propósito existencial. Atitudes essas que caracterizaram o nosso passado reencarnatório, de ir de encontro às leis de Deus e de tentar, através de padrões estabelecidos no egoísmo, tentar encurtar o caminho para a felicidade, quebrando a cara inúmeras vezes. Mas agora é o momento ideal na nossa caminhada evolutiva para a redefinição de metas e objetivos, com as luzes do Consolador prometido por Jesus. O espírito consciente dos deveres espirituais para com Deus, com ele mesmo e com as demais criaturas de jornada existencial, é capaz de eleger o próprio caminho, superando todos os atavismos que o prendem nas crenças e valores materialistas ou pseudo-espiritualistas. Então, na medida em que nós, de fato, mergulhamos no entendimento, na compreensão das leis de Deus, estabelece-se para nós as possibilidades de uma nova jornada existencial, escolhendo agora o melhor caminho, superando os atavismos que diz respeito às tendências hereditárias que trazemos do nosso passado espiritual e que atrapalham muitas vezes os objetivos novos que agora percebemos pela nossa aproximação do Evangelho do Cristo. Superando todos os atavismos que o prendem nas crenças e valores materialistas
ou pseudo-espiritualista. Aqui é muito importante mais uma reflexão que podemos fazer. É preciso, na medida em que nós abrimos o entendimento, a iluminação do Evangelho, não se permitir aos enganos, às armadilhas do ego, a propostas pseudo-espiritualistas por serem, na verdade, falsas e por levarem a criatura a se chocar com os objetivos das leis de Deus. É claro que o Espiritismo, em um dos capítulos do Evangelho, deixou uma advertência muito grande a respeito desse caminho. É o capítulo Fora da caridade não há salvação, que é um chamamento para uma vida agora renovada nos valores espirituais, na vivência do amor, da benevolência, da caridade, do perdão, de tal modo que a ressignificação do nosso passado reencarnatório se planifique mental, emocional e fisicamente. Passando a agir conforme os padrões da consciência aberta aos valores das leis divinas naturais, vivenciando as luzes que o clarificam em sabedoria e amor, no processo de autonomia espiritual salutar. Essa é a consequência natural do nosso entendimento renovado das leis divinas, das aberturas que venhamos a fazer aos objetivos do Evangelho do Cristo, que agora se traduz em comportamentos e ações renovadas. Como Honório coloca, passando a agir conforme os padrões da consciência aberta aos valores das leis divinas naturais, vivenciando as luzes que o clarificam em sabedoria e amor. A espiritualidade sempre procura nos chamar a atenção à conjugação desses dois aspectos indispensáveis no nosso trabalho de ressignificação, de conquista da autonomia espiritual, que é a sabedoria e o amor. A sabedoria que tem como pré-requisito o conhecimento da realidade da vida espiritual, das leis divinas e a sensibilização a esse conhecimento, que vai se traduzir na vivência do amor, da caridade, nos seus mais variados aspectos. O convite permanece, chamando todos os corações que sofrem por rebeldia ou ignorância. Aceitá-lo é decidir que não permite retrocesso, e recusá-lo é se manter em grave sofrimento pernicioso. Aqui é uma referência à passagem bíblica que citamos no começo, sobre o vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então, aceitar a proposta do Cristo é decidir seguir um caminho que não permite retrocesso. Que a criatura já sabe, retrocesso significará dores, problemas e dificuldades acrescentadas.
E aqui nós abrimos um parênteses para uma reflexão melhor que o texto nos convida a todos nós. De uma vez por todas, a espiritualidade deixa isso muito bem claro. Nossa vida tem dificuldades, tem problemas, tem doenças. Nós estamos no mundo de provas e expiações por necessidade, para o despertar espiritual nosso, que é largamente propiciado pela revelação espírita. Não podemos mais, diante desse presente de Jesus, retroceder ou recusar o convite e nos submeter a doenças e problemas maiores. Essa advertência que fica aqui para nós. Aqueles que buscavam o Mestre não esperavam receber aquele convite irrecusável na alma. Muitos o procuraram para sanar as dores transitórias do mundo. Contudo, levaram consigo o chamado para o propósito imperecível da alma, pela modificação dos rumos existenciais. Isso também acontece de maneira sutil nas reuniões espíritas, onde muitas vezes as pessoas, passando por processos obsessivos, por problemas espirituais, por doenças, por dificuldades variadas, vão em busca do consolo, do apoio, da ajuda na casa espírita. E junto a esse apoio, a essa ajuda, recebem luz, esclarecimento, despertar espiritual, ao qual, se derem a atenção devida, significará a solução ideal para toda e qualquer questão que tenha levado consigo em busca de ajuda. Então, é isso que Honório aqui nos chama a atenção. As pessoas procuravam Jesus, desejando, a princípio, só a cura daquela doença, daquele problema. Mas após a cura, Jesus trazia a sua luz e chamava a atenção da pessoa para o autoconhecimento, a autorreflexão, para procurar se tornar uma pessoa melhor. O mesmo acontece nos dias de hoje. O momento de encontrarmos com Jesus na consciência, ouvindo o seu convite terapêutico, é sempre no imperecível presente, como um chamado incomparável da vida, dizendo-nos: ide e não tornes mais a pecar. Tua fé te salvou. Então, é o momento de hoje. É o momento presente. Aquele mais propício para o esforço de autoconhecimento, de automelhoramento, de atendermos ao convite, à advertência de Jesus, para que não nos aconteça algo pior. É também, como o Honório aqui coloca, um convite terapêutico, que visa, sobretudo, estabelecer as possibilidades ideais para a paz íntima, para a consciência tranquila, para as bases, o alicerce indispensável na construção da verdadeira felicidade. É esse o objetivo maior que Honório, nesse estudo que estivemos compartilhando hoje, nos convida a ter.
aproveitar ao máximo a iluminação do nosso espírito, trazido pela revelação do Consolador, pelo entendimento do nosso passado reencarnatório, pelas aberturas, desejo e vontade da construção de novos valores, de novos comportamentos, nos habilitando desse modo ao aproveitamento máximo e melhor possível da nossa presente encarnação. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite, agradecidos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.